Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós nesta manhã. Coisa boa é poder louvar ao Senhor, né? Abrir a boca e dizer: Jesus é meu amigo. Que maravilha, meu Deus. Que maravilha, Senhor. Agradeço muito pelo convite de estar aqui com o meio dos irmãos. Os irmãos são muito queridos da nossa família. Nós temos um carinho especial por essa igreja. Temos acompanhado um pouco de longe, né? Infelizmente, o ministério dos irmãos aqui, e somos sempre gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito nesta comunidade, e rogamos ao Senhor que continue a fazer mais e mais, que essa comunidade inteira aqui, que esse vilarejo inteiro aqui possa se render ao Senhor, e aqui não cabe mais gente nenhuma, e que a gente possa alargar essas paredes e possa alcançar mais pessoas para a glória do Senhor. Eu gostaria de refletir nesta manhã na primeira carta de Pedro. Os irmãos já podem abrir lá. Muita coisa já foi falada aqui do que eu vou falar, e eu não mandei o tema para o Jonas essa semana. Lá para quarta-feira meu Deus, eu não confirmei nada com o Jonas, não falei nada, mas olha como é que Deus faz as coisas, né? O título da pregação esta manhã é o caráter da igreja aos olhos de Deus. E meu objetivo, meus irmãos, e o objetivo da palavra do Senhor nesta manhã é levar-nos a este convencimento de que o que nós fazemos aqui todos os domingos de manhã e todas as vezes que a igreja se reúne, meus amados, é muita coisa, assim, não é simples, não, é muita coisa. Então, o nosso objetivo aqui, o meu objetivo é levar o nosso pensamento, o meu inclusive, para a importância do que nós fazemos aqui e quando nos reunimos em igreja. Bom, os irmãos sabem, a maioria de vós deve saber, eu sou representante aqui de um ministério chamado Ministério Fiel, que é uma casa publicadora. E, meus irmãos, tudo que a gente publica tem um único objetivo. Obviamente, é engrandecer o nome de Cristo, é o objetivo final de tudo que fazemos. Mas é levar os crentes a entender a importância da igreja. Isso é basicamente o mote de quase tudo que nós publicamos dos livros que temos. Porque, infelizmente, nós sabemos, a igreja do Senhor, ela vai caminhando neste mundo, e dependendo do sítio, do lugar onde ela está, ela caminha com muita dificuldade. Dependendo daqueles que lideram a igreja, ela caminha com muita dificuldade. E é por isso que eu agradeço muito a Deus pela direção que essa igreja tem tido, pelos irmãos que têm lutado pela integridade dessa igreja aqui, porque eu sei da importância disso. Então a ideia esta manhã é refletir nesta primeira carta de Pedro sobre o caráter da igreja. Eu espero não ser muito técnico, é uma luta, mas os irmãos, por favor, tenham paciência comigo. Vamos ler. Nosso foco vai estar no capítulo 2, versículo 9 e 10. Talvez a parte mais conhecida do texto. Vamos ler, mas eu quero andar um pouco pela carta para entender um pouco o contexto e a gente poder se concentrar nesses dois versículos nessa manhã. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. O texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, nós buscamos da Tua face nessa hora, Deus, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós nessa manhã. Ajuda-nos a não perder tempo diante da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a termos corações gratos pela Tua palavra,
porque afinal ela é a luz que nos ajuda a andar nesse caminho, nesse mundo de trevas no qual ainda vivemos. Que a tua palavra seja essa luz. E agradecemos muito pela redenção que temos em Jesus Cristo. Como é bom poder cantar que Jesus Cristo é meu amigo, meu guia, meu Senhor. Ó Deus, só a tua graça é capaz de fazer isso em nossas vidas. Portanto, auxilia-nos nessa hora e dá-nos a bênção, Deus, de poder refletir na tua palavra sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nesta manhã. Tem misericórdia de mim, pecador, e dos meus irmãos aqui, enquanto temos a tua palavra aberta em nossa frente. Eu te agradeço por essa bênção de estar aqui no meio dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Igreja de Cristo, ela nasceu há aproximadamente uns 2000 anos. Então tem muita história nesse percurso aí. Mas em praticamente todos os momentos da história da igreja, há uma linha que acompanha a igreja desde que ela nasceu. E essa linha se chama sofrimento. Eu não quero essa manhã dar muita ênfase ao sofrimento, porque eu não quero ser daquele pregador, né, que a pessoa vai para o domingo de manhã para a igreja e só ouve sobre sofrimento, pecado e dor. Você fala, peraí, não tem palavra doce nessa Bíblia desse homem, não? Tem. Mas eu quero levar o pensamento dos irmãos a essa realidade. Desde que a igreja nasceu, o sofrimento não é uma novidade para ela. O chamado da igreja, o próprio chamado da igreja, coloca a igreja numa posição difícil, porque ela é chamada a sair da esfera que ela vive para mostrar um outro padrão para aqueles que estão fora. E aí pronto, só aí já começam os problemas. Uma vez bom, são histórias, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas são boas para exemplificar. Uma vez um colega de trabalho falou para o outro: rapaz, eu não gosto de ti. E a pessoa falou: mas por que eu nunca fiz mal a ti? Mas é por isso mesmo. Tu és tão perfeito assim, tu fazes tudo tão certinho que me incomoda. Eu queria que fosse pecador igual a mim, que a gente andava para tomar os copos juntos. Então estar na igreja, meus irmãos, já é em si mesmo, em si só, um problema. O chamado dela coloca nesse contraste da verdade com o erro, do reino da luz para o reino das trevas, dos filhos de Deus, daqueles que não são filhos de Deus. A própria natureza da igreja revela esse contraste. A igreja nasce baseada no poder do Espírito Santo para resgatar aqueles das trevas para a sua luz. Então, inevitavelmente, aí aparecem os conflitos, aparecem as diferenças, e daí advém, muitas vezes, o escárnio, a rejeição, muitas vezes o desprezo. Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui a palavra para os irmãos, para que cada um desse um testemunho, se algum de vós já passou por alguma situação de desprezo, de ser tratado de forma diferente por ser crente, certamente a maioria de nós aqui teríamos o que falar, por causa da posição que nós temos como igreja. Certamente, e já aconteceu, daí vem também a perseguição. O Jonatas se referiu a isto. Há um site que é o da Igreja Perseguida ao Redor do Mundo. Meus irmãos, ali é uma atualização constante. E aliás, é bom inclusive os irmãos conhecerem isto, para poderem orar por aqueles que estão exatamente nos dias atuais sendo perseguidos por causa de Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, alguns até morrem pela causa de Cristo nos dias de hoje. Então, quando Pedro escreve essa carta aqui, ele escreve a carta a um povo que já sabia o que era sofrer, embora fosse um pouco, para este povo aqui, para os destinatários dessa carta, fosse um pouco surpreendente o fato de estarem sofrendo, porque eles foram libertos, aqueles que eram judeus, né? Foram libertos daquele sistema escravizante judaico de adoração a Deus, para a liberdade agora em Cristo. O Evangelho vem, o Espírito Santo vem, eles agora são livres, no entanto, começam a ser perseguidos, a sofrer perdas, a sofrer lutas.
Então o objetivo de Pedro aqui é também exortar os irmãos a permanecerem firmes, mas o contexto da carta é sofrimento. A gente não sabe a data exata da carta, os historiadores ficam debatendo entre o ano 60 e o ano 68, mas o contexto aqui é de lutas. Foi nessa época que Nero cometeu aquela loucura lá de incendiar tudo, botar fogo em tudo. Aliás, veja no capítulo 4, versículo 12, eu falei que eu ia explorar um pouco a carta, vamos abrir rapidinho aqui, ali, a imagem do fogo aqui no versículo 12 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Percebe o ponto? Aliás, essa imagem do fogo, ela está ligada ao capítulo 1, versículo 7. Ele vai dar graças a Cristo Jesus, porque por Ele nós temos a viva esperança. Então exultamos no versículo 6, embora no versículo 6, por presente tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, e no 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Meus irmãos, provavelmente, atenção, isso é provável, ok? A ideia aqui faz os irmãos lembrarem da perseguição que aconteceu em Jerusalém, onde muitos crentes foram queimados vivos. Aliás, diz que a loucura era tanta, e foram tantas pessoas que morreram queimadas, que Nero gostava de usar isso como tochas para iluminar o caminho de noite. Então pense que aqui ninguém ficaria surpreso se eu afirmasse, e aliás já foi afirmado aqui, de que o mundo odeia o Senhor e as coisas do Senhor. Alguma novidade nisso? Aqui no Silveiro não, né? Aqui tudo bem, né? Aqui está tudo certo. Mas fora do Silveiro, meus irmãos, a situação é difícil. Estou a brincar, é óbvio. Silveiro não é o céu. Embora eu já ouvi dizer que é muito bom ver aqui, né? Mas é tranquilinho. Meus irmãos, aliás, foi citado aqui, eu estou dizendo, ele já pregou por mim antes. Aqueles dois do lado ali, uma vez eu ouvi, aqueles dois que foram crucificados ao lado de Cristo, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizer uma coisa que eu nunca mais esqueci. Olha, toda vez que você ler a sua Bíblia e você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, que normalmente a Bíblia apresenta o contraste, né? Normalmente tem o bom e o mal acontecendo nas Escrituras. O bom da Bíblia é isso, ela não esconde, ela mostra o bem e o mal. Mas normalmente quando a gente lê textos assim, a gente olha, por exemplo, tem Cristo e tem dois salteadores, dois ladrões. Então, se eu fosse me colocar na perspectiva desses personagens, eu seria Cristo, óbvio, né? Aqueles dois ladrões malfeitores. Não. Sabe quem são aqueles dois ladrões, meus irmãos? Somos eu e você. E aqueles dois ladrões usam o último fôlego dele para falarem mal. Este sou eu e você, sem a graça do Senhor em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro isso, quando ele disse que o servo não é maior que o seu Senhor. Ora, se perseguiram o Senhor, não vou perseguir os servos. Está lá em Mateus, eu estou parafraseando. Então, o que Pedro está fazendo aqui é escrevendo para esses irmãos que estão a sofrer, e por mais difícil que pareça, é interessante a tônica dele. Olha, vocês estão a sofrer, eu sei disso, mas o meu objetivo ao escrever para vocês é que vocês achem alegria no meio do sofrimento. Como assim, Pedro? E atenção, Pedro não era masoquista, ele era cristão, porque há possibilidade, meus amados, de passar por sofrimentos e lutas e ainda assim regozijar-se no Senhor. Veja o que diz o capítulo 1, versículo 6. Eu acabei de ler, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A ideia aqui do presente por breve tempo, se você está desatento na leitura, pode ser que você pense assim: ok, eu entendo, o sofrimento ele não é para durar muito, né? É no presente por breve tempo.
Meus amados, sabe qual é a ideia original quando Pedro escreve aqui? O presente é o tempo presente que nós vivemos, e o breve tempo pode durar a sua vida inteira. Então quando Pedro escreve aqui isso, olha, é difícil, mas prepare-se, porque o sofrimento pode durar, porque tem gente que até começa bem, às vezes uma luta na vida, e ele está ali, né, firme no Senhor, né? Não, estou firme, firmado no Senhor. Aí o sofrimento dura 1 dia, 2, 3 dias, 5, e ele vai perdendo aquela firmeza, né? 10 dias, 15, um mês depois ele já não está mais na igreja. Ora, eu li em Pedro que era para o breve tempo, mas o breve tempo pode ser 80 anos, 90, 120. Então esteja preparado, meus irmãos, porque a ênfase de Pedro é que em meio ao sofrimento e à provação nós conheçamos a alegria de Cristo. Por quê? Pedro faz isso o tempo todo. Ele fala do sofrimento, mas o foco de Pedro não está no sofrimento, está em Cristo, porque ele padeceu o sofrimento por nós. Então Pedro vai dizer aqui em rápidas linhas que apesar daqueles irmãos estarem sofrendo, eles têm da parte de Deus a garantia de que o passado é perdoado, o presente é protegido e o futuro é garantido. Aliás, aqui no capítulo 1, em várias partes a gente vê isso. É difícil, eu queria ler a carta inteira, né? Mas enfim, essa primeira seção aqui do versículo 3 ao 12 vai falar dessas linhas que eu estou apontando para os irmãos agora. Portanto, meus amados, a alegria de Cristo ela é compartilhada mesmo quando não o vemos, mesmo quando aqueles irmãos não estão a ver, que é o que diz o versículo 8. Ele vai falar no versículo 7 que o valor da nossa fé é mais precioso do que o ouro, mesmo sendo apurado pelo fogo, e o valor da nossa fé deve redundar em louvor, no versículo 7, para glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória no meio do sofrimento. Então, no seu encorajamento aqui, na sua exortação, na carta toda, Pedro vai lidar com algumas tensões que nós lidamos no dia de hoje. Uma das tensões é o tal do já e ainda não. Pedro vai dizer isso: vocês já foram salvos, mas ainda não estão lá. Então, enquanto a gente não chega lá, meus amados, não estranheis o fogo. Outra tensão que ele vai lidar aqui na carta, aí de forma geral, eu não vou pontuar, meus irmãos, senão isso aqui vai longe, é a vida em exílio. E eu disse que a mesma coisa que é para eles lá, pode ser colocada em nós hoje. Aí você pergunta, mas quem está vivendo em exílio aqui? Talvez eu, né? Sou brasileiro, estou exilado da minha nação. Quem aqui é nascido e criado no Silveiro? Levanta a mão. Vocês não estão em exílio, pois não? Nunca saíram daqui? Hã? Mas de certa forma, meus irmãos, e a tônica que Pedro coloca nessa carta é o tempo todo a vida no exílio. Por quê? Porque aqueles que vocês foram nascidos e criados no Silveiro, não se orgulhem, tá bem? Vocês estão no exílio, assim como todos nós aqui. Meus amados, aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Aliás, a Fiel tem um livro. Isso vai acontecer o tempo todo aqui, meu irmão. Não é propaganda não, tá bem? Por favor. São dicas de leitura. Tem um livro que o Emílio escreveu, que fala sobre o livro de Esther, e o título é bem interessante, é Esther na casa da Pérsia, e o nosso exílio nos dias de hoje. Nós estamos vivendo no exílio no século 21. Isso aqui não é a nossa casa. Essa é outra tensão que Pedro vai lidar aqui o tempo todo na carta dele. Uma terceira tensão, e eu já falei, é o sofrimento dos crentes. Ele repete várias vezes as menções das alegrias e das glórias da nossa herança eterna em Cristo, mas também instrui sobre o comportamento dos crentes em meio às lutas e em meio aos sofrimentos aqui. No da carta de Pedro na mente, nós chegamos aqui a essa parte que eu li, que é o capítulo 2, versículos 9 e 10. Talvez seja, como eu disse, uma das mais conhecidas aqui. Aí Pedro aqui vai tratar então do que a gente chama de o caráter da igreja. É isso que eu quero levar ao nosso pensamento dessa manhã. 3 aspectos
sobre aquilo que é o caráter da igreja aos olhos de Deus, a sua posição, a posição da igreja, o seu propósito e a sua transformação. Então, primeiro ponto, a posição da igreja, versículo 9: vós, porém, sois, e aí tem várias posições aqui. Primeiro delas é raça eleita. Pedro já abre esse texto com um porém. Na sua Bíblia começa com vós, porém, ou começa com mas vós? Mas vós, né? Tem essa conjunção adversativa. Por que ele está falando? Normalmente quando acontece isso é um contraste. O contraste está no versículo 8. No versículo 8, o texto diz, que é uma continuação, aliás, do 7: vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal, a pedra angular, no versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Estes descrentes é que vivem tropeçando na pedra que é Cristo. São esses descrentes que usam do último fôlego que tem para maldizer a Cristo e aqueles que o seguem. Mas vós... Percebe? Então, meus irmãos, toda vez que tem um mas, um porém, um contudo, é uma bênção. Normalmente é. Porque ele faz o contraste entre quem éramos e quem nós somos. Então, vós, porém, que não sois como aqueles dos versículos 7 e 8, sois raça eleita. É uma diferença, meus irmãos, entre o destino eterno dos crentes e dos descrentes. Ele começa esse versículo com essa conjunção. Por quê? Porque faz o contrário do que diz o versículo 8, dos incrédulos, que por causa da rejeição de Cristo são destinados à destruição eterna, que é o que nós vemos no versículo 8. Os crentes são essa geração, essa raça escolhida. Então nós somos um povo espiritual eleito pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso. Aliás, a igreja é uma representação maravilhosa disso. Olha o que tem à minha frente aqui. Aqui tem gente de todo tipo, toda tribo, língua, raça e nação. Tem até brasileiro. Brasileiro é pro céu também, sabia? Percebe como a força que a igreja tem? Meus irmãos, nós não estamos separados por causa do sangue, por causa da nossa cor da pele, por causa da nossa formação. Não, nós somos separados por Cristo e pelo poder de Deus, pela graça dele derramada. Essa raça vai falar disso. Raça vai falar... Bom, nós conhecemos o conceito de raça, e normalmente quando nós nos referimos a uma raça, se refere a uma característica que mantém aquelas pessoas parecidas. Ok? Pois a raça de Cristo, ela realmente tem alguém a quem ela foi parecida, que é o próprio Cristo. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Nós lemos isso em Colossenses no capítulo 1. Ele é o primeiro a ser gerado dessa raça eleita, pela qual nós fomos comprados, adquiridos, e agora fomos formados à imagem de Cristo. A gente tem que ter uma característica, ok? Então, apesar de aos nossos olhos sermos bastante diferentes, quando o Senhor olha lá de cima, ele só vê uma característica: Cristo. Ele olha para a irmã e sabe o que ele vê? Cristo. Há um cantor no Brasil chamado Estênio Márcios. É um trovador. Ele solta palavras assim, ó. É impressionante. E ele tem uma canção que é muito interessante. O Estênio Márcios tem que ter maturidade no ouvido para ouvir, porque são tantas palavras, é uma poesia assim tão... Tem uma que ele fala que é uma alegoria. Quando ele chega no céu, aí o anjo vai perguntar o nome dele, e aí ele vai procurar no livro, né? Aí não acha, e ele diz: não, o meu nome está aí sim. Mas eu não estou achando isso. Procura aí, está escrito em letras vermelhas: pelo sangue do meu Redentor. Aí nessa hora Jesus vai aparecer e vai dizendo: não, eu conheço ele, está aqui, ó, o nome dele. Porque não é o Estênio que estará lá. O Senhor não vai ver o Estênio, não vai ver o Edivânio, não vai ver o Jonatas, não vai ver... Ele vai ver Cristo. Por quê? Porque nós somos parte dessa raça eleita.
cujo primeiro membro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Isso não é maravilhoso? Quando eu chegar lá, o meu nome vai estar escrito naquele livro. Raça eleita. Segundo ponto aqui no versículo 9, dentro do primeiro geral, que é a posição da igreja, é o sacerdócio real. Ora, sacerdócio real é um conceito que vem de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Os irmãos devem conhecer o texto. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Isso é Êxodo, lá no princípio de tudo. O Senhor, quando separa uma nação para si, Ele já dá essa promessa: vós sereis reino de sacerdotes. A gente conhece a história e é triste ver que Israel, no entanto, perde o privilégio de ser esse sacerdócio real, os sacerdotes do rei, por causa da apostasia, da negação ao Messias. O Messias vem e eles negam, por terem matado o Messias. Pedro vai falar isso, inclusive no primeiro discurso dele, na inauguração da igreja, no momento da inauguração da igreja. Então esse privilégio, ele é retirado de Israel, e ele é aberto, ele é inclusivo. Agora, povo de não só judeus, mas todos nós somos convidados, aqueles que acreditam em Jesus como Messias e confiam nele para a salvação, recebem agora o privilégio de fazer parte desse sacerdócio real. E qual é a aplicação aqui, meus irmãos? O que faz o sacerdote? O sacerdote, ele tem duas funções básicas. Ele intercede a Deus pelo povo, e ele oferece então sacrifícios a Deus. Obviamente, meus amados, nós estamos em Jerusalém, não somos judeus, não temos templo, mas o sacerdócio real continua. Ele é um chamado para todos nós aqui, interceder por esse povo que está fora da aliança, que está fora da promessa, para que eles um dia sejam adotados e façam parte desta raça eleita, deste sacerdócio real, e oferecer sacrifícios ao Senhor por nós e pelo povo. Hoje os nossos sacrifícios não são animais, mas é uma vida que aponta para Cristo, e Cristo deu a direção: se vocês querem ser meus amigos, me obedeçam, façam o que eu mando. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Quando essa comunidade tiver a graça de ter os olhos abertos para isso, eles estarão aqui dentro. Sacerdócio real. Portanto, meus irmãos, nós não estamos aqui para buscar os nossos interesses, mas nós somos sacerdotes do Rei. Versículo 9 segue: vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É o mesmo conceito de Êxodo 19:6, reino de sacerdotes, nação santa. Relembra mais uma vez que Israel perdeu esse grande privilégio de ser uma nação exclusiva de Deus por causa da sua incredulidade. Mas aí hoje nós temos a igreja, e a igreja é o novo Israel nesse sentido. O Senhor abre o privilégio que deu a Israel agora para toda a sua igreja espalhada pelo mundo. Hoje a igreja está para com Deus numa posição separada em relação ao mundo, assim como Ele quis fazer com Israel. Quando Deus olha do céu, meus irmãos, Ele só vê dois povos. Quem? Israel e o resto? Dois povos Ele vê de longe, Ele vê do céu. Quem são? Os crentes e os descrentes. Mais nenhum. E a ideia de separação aqui não é necessariamente uma separação geográfica, porque o Senhor Jesus andou no meio de publicanos, andou no meio de pecadores. A ideia da separação aqui é uma separação espiritual. E como é que isso se traduz? Se traduz, meus amados, na forma de pensar dos crentes, nas atitudes dos crentes, da forma como os crentes resolvem os seus problemas. Não é que eles não têm problemas, têm. Todos nós temos problemas aqui, mas é a forma como se encara a vida, a forma como o crente reage, a forma como ele lida com as tensões, como ele trata as pessoas, a forma como ele vive.
É essa separação que nos faz essa tal nação santa. É triste a gente constatar muitas vezes que o crente, o filho de Deus, aquele que tem a luz, ele tenta resolver o seu problema às vezes da mesma forma, e em alguns casos até pior do que os descrentes. Já ouviu aquela expressão, fulano de tal, ele é tão íntegro, né? Só falta ser crente. Isso é triste, meu irmão, porque tem alguns crentes que não conseguem falar isso. Meus amados, se nós entendêssemos a nossa posição como nação santa, por exemplo, não haveria nenhum divórcio entre os crentes. Só um exemplo. E aí eu posso passar a manhã inteira agora falando de exemplos negativos que acontecem no meio do povo de Deus. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu a profundidade do conceito de que nós somos uma nação santa. Então, apesar desta ser também uma posição, é um processo, porque ser nação santa tem a ver com santidade, e a gente sabe que a santidade é um processo, ela é progressiva. A santidade, ela não vem assim como um raio que cai na cabeça da pessoa e ela passa de uma hora para outra a ser santa, nunca mais peca. Não é isso. Nós vamos continuar lidando com o pecado, mas é um progresso, é uma progressão. Crescei no conhecimento do Senhor. A ideia é crescer. Você sabia, eu já devo ter falado isso aqui, porque eu falo isso em todo lugar que eu vou. Você sabia que na vida cristã não há um patamar, não há uma linha reta? Sabia disso? Tem gente que pensa que chega um determinado momento da vida que ela se estabiliza, da vida cristã, atenção, que ela se estabiliza. Ela, né? Você começa de 0 a 100, né? Você começa a 100 por hora. Já viu como é que é um novo convertido, né? É uma maravilha. Você lembra disso? Lembra, né? É uma maravilha. Se tiver 5 cultos no domingo, ele vem. 20 anos depois, ele já está para o culto, né? Acho que a cabeça vai pesando. Santificação. Não começa 0 a 100, aí ela vai murchando, vai murchando. Não, nós somos chamados a ser santos. Tudo bem, se a gente começa com 0 a 100, mas 100 é difícil manter, né? Porque ninguém aguenta, né? Não há motor que aguente isso. Mas depois você vai entrar na sua vida e não pense que há estabilidade. Meus irmãos, na vida cristã, ou você cresce, ou você diminui, ou você decresce. Tem gente que não percebe isso e ele leva a vida cristã de qualquer forma. Ele não tem, aliás, há um outro livro da Fiel, cujo título é Hábitos Espirituais. Ele não tem hábitos espirituais, ele não busca o Senhor, ele não abre a Bíblia durante a semana, ele faz aquela oração mequetrefe, lá, aquela coisa meio 5 segundos antes de dormir. E ele quer crescer no conhecimento do Senhor, e ele quer ser forte na hora de tomar decisão. Claro que não toma a decisão correta, fica a bater a cabeça, porque ele não entendeu o conceito de nação santa. Então esse processo de santificação progressiva se dá pela palavra de Deus. Meus amados, é a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos limpa. Um crente que não conhece a palavra do Senhor, ele continua sujo. Vai para o céu, mas vai entrar com o pé todo sujo. Jesus uma vez orou, João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus amados, não há outro meio de santificação. Não há. Não é o fato de você vir à igreja. Não tem. Mesmo que fizéssemos aqui um ritual de purificação qualquer, e eu sei que algumas igrejas fazem, né? Joga uma água, faz um copo, mas não há. Só tem uma forma que o crente tem de se limpar das mazelas desse mundo. É pela palavra. Porque a palavra vai me dizer o que fazer. Ora, se o crente não conhece a palavra, ele não sabe o que fazer. Sabe aqueles crentes que não conseguem tomar uma decisão? Não conhecem a palavra. Se conhecessem a palavra, estariam tranquilos na hora de tomar decisões. Então o crente faz parte desta nação santa.
E para fazer parte de fato, ele precisa estar nesse processo de santificação. Ele precisa estar em contato constante com a palavra de Deus, para por meio dela crescer em santificação. Jesus diz que a palavra da verdade, que a palavra é a palavra da verdade. Em outro texto, a palavra diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai falar isso. Ele vai falar que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Sabe o que significa isso, meus amados? A igreja, quando Paulo diz que a igreja é a coluna da verdade, o que é uma coluna? A coluna é o sustentáculo. Ora, aqui nós temos uma coluna no meio desse prédio. Tira essa coluna para ver o que acontece. O prédio desaba. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: nós conhecemos, a palavra de Deus é a verdade, o Senhor Jesus disse. Mas quem é que segura a verdade nesse mundo? É a igreja. É por isso que eu não entendo como é que uma pessoa pode dizer que é crente e é desigrejado ao mesmo tempo. Eu sei, meus irmãos, que tem as lutas, eu sei que tem gente que entra na igreja e pensa que isso aqui é o céu, né? Eu lembro da minha luta durante o processo de conversão. O Senhor já tinha me chamado, mas eu era tão pecador que eu tentei resistir. E sabe qual era o ponto da minha resistência? Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja. O canto que nós cantamos aqui, meus irmãos, é coisa que preenche a alma. Aquilo entra, aquilo invade o nosso coração, a nossa mente. A gente se desaba diante do Senhor, é maravilhoso. Agora, imagine eu, um pecador podre, sujo, entrando na igreja e vendo essa aura de santidade. Eu falo: não, isso aqui não é para mim, isso aqui é o céu. É engraçado, uma das minhas desculpas, que a gente tem um monte, né? Mas uma das minhas desculpas para ir na igreja é assim: não, aquilo ali é o céu, eu não posso entrar ali, eu vou estragar aquele ambiente com o meu pecado. Esse era o meu discurso para mim mesmo. Só que depois eu rapidamente percebi que isso aqui não é o céu, aqui tem problema. Aí depois eu vi uma coisa chocante: nem todos que estão na igreja são salvos. Como assim? Mas aí quem me disse foi a palavra, quem me disse foi o Senhor. Quando ele disse que naquele dia, alguns vão dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer: quem és tu? Percebe o ponto? Só que tem gente que pensa que isso aqui é o céu. Aí na primeira dificuldadezinha que tem com o irmão, que é para isso que o irmão serve, né? O irmão serve para limar um ao outro assim. Ele está pensando que limar é fácil? Dói. Aí Deus usa esse processo para o crescimento dos santos. Aí tem gente que pensa que isso aqui é o céu. Aí o crente pisa no pé dele, ele acha ruim, sai da igreja, nunca mais volta na igreja, porque ela está cheia de hipócritas. E aí vira um crente desigrejado. Não entendo, não consigo perceber isso. Coluna significa que a igreja é quem sustenta a verdade nesse mundo. Fora da igreja, meus amados, não há verdade. Aprenda isso. Fora da igreja não há verdade. Logo, longe da igreja não pode haver santificação. Está vendo a importância da igreja? De propriedade exclusiva de Deus. Então a igreja forma esse povo, versículo 9 nós estamos, esse povo que pertence pessoalmente a Deus. Isso é tão maravilhoso também. Aliás, o que não é maravilhoso aqui, né? Não é aquele imperador que sai conquistando terras e ele não faz a menor ideia de quem são aquelas pessoas. Não, o Senhor Deus conhece o seu povo um a um, pelo nome. Ele conhece cada luta que você tem, ele conhece cada problema que você enfrenta. Este é o nosso Deus. Nós somos um povo que pertence pessoalmente a Ele. Deus tem essa capacidade, né, dele ser transcendente. Ele não cabe em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ser imanente, de entrar dentro de nós e habitar nesse vaso de barro cheio de sujeira. Isso é poder de Deus. Nosso Deus, Ele conhece os seus filhos um a um. Ele quer ter esse relacionamento conosco. E Ele estabeleceu as suas bases desse relacionamento aonde? Na palavra. Mais uma vez, como me relacionar com Deus sem conhecer a palavra dEle? Isso é igual aquele rapaz que acabou de casar e ele quer agradar a esposa, mas ele não conhece a esposa direito. Ele não teve aquele trabalho de ir lá, né, ler os escritos dela. Hoje em dia ninguém mais escreve nada, né?
Mas então ele vai e compra um vestido para dar para ela. Ele compra um vestido roxo, lindo, que ele viu na loja. E aí ele dá para ela, cheio de amor. E ela fala: eu odeio roxo. Isso é o crente que não lê a palavra. Deus odeia. Por mais que, meu irmão, por mais que a gente faça tudo como deve ser, se nós não conhecemos o Senhor, nós não agradaremos. Então, ser povo de propriedade exclusiva de Deus traz-nos a ideia de que nós somos comprometidos com Ele. Nós somos seus servos, mas também somos seus amigos. Ao mesmo tempo somos seus filhos, comprados pelo sangue. Aliás, há um outro cântico que é maravilhoso, que eu amo, que é aquele que diz que nós éramos inimigos. Inimigo fui, agora sento à mesa. Então nós temos esse comprometimento com o Senhor. Ao mesmo tempo, as nossas vontades são submetidas a Ele, porque nós reconhecemos o que Ele fez por nós, e eu sou, sendo o seu servo, eu quero agradá-lo, eu quero amá-lo e mostrar o meu amor da forma que o agrade. Eu não quero feri-lo com o meu amor. Dá a ideia de que nós somos o que somos, porque foi Ele que derramou a sua graça por nós, e portanto agora nós não somos livres para fazer o que queremos, nós somos comprados. Olha quanta coisa tem nesse relacionamento. Então o crente, ele não é livre para fazer o que ele quer, ele não é dono de si mesmo, ele agora tem um dono, e ele pertence a Deus. Aliás, sempre tivemos um dono. Aquele que acha que não tem dono nenhum, não entendeu o propósito da vida. Nós antes servimos a um, agora servimos a Deus. Isso significa, meus amados, que tendo esse relacionamento com Deus, Ele mesmo vai lutar as nossas lutas. Ele vai nos ajudar. Ele prometeu isso. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então isso nos traz segurança, nos traz paz e a garantia de que nós não estamos sozinhos neste mundo. Esse é o ponto número 1. A posição da igreja. Agora os outros eu não vou estender tão rápido, tão longo assim, tá bem? Ponto número 2, o seu propósito. Qual é o propósito da igreja? Primeiro ele diz da posição, versículo 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é uma posição. Agora, há um propósito. E qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, proclamar aqui é mesmo falar. Não há outra forma. Aliás, a palavra grega, do jeito que ela é, só aparece aqui. Há um versículo lá em Marcos, eu não lembro agora exatamente qual, eu esqueci de anotar, que foi traduzido como proclamar, mas a palavra original só tem aqui. Proclamar, ela tem a ver com aquele, na versão antiga, né? Aquele arauto que ele chega numa vila com uma mensagem do rei. Ele chega de cavalo, com um escudo atrás. Quando ele entra na vila, o povo para tudo que está fazendo. Por quê? Porque o rei mandou a mensagem. Então ele vem proclamar a mensagem do rei. É interessante, alguém já viu um filme assim? Nos filmes mais antigos, épicos, né? Lá vem aquele cavaleiro real. Cavalo todo aparamentado como deve ser. E quando ele entra na vila, para tudo, porque a mensagem é importante. A mensagem que aquele arauto traz pode mudar a nossa vida. Pois então aqui, quando Pedro fala que nós somos povo eleito, misturei tudo, nação com ração, raça eleita, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, tem um propósito. Qual é? Senta no seu cavalo e vai proclamar as virtudes do rei. Bom, não precisa sentar no cavalo, vai. Vá no seu vizinho. Sabe onde você abastece seu carro? Sabe aqui o mercado da vila? É ali que você deve proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, mas eu não tenho esse dom, pastor. Tem, meu irmão. Tem. Se alguém falou isso para você, eu tenho a ligeira impressão de que eu sei o nome dele. O nome dele é Satanás. Porque quando alguém diz eu não tenho esse dom, é porque não entendeu
não entendeu a posição da igreja, não entendeu que ele é povo de propriedade exclusiva de Deus. E se ele entender o conceito de nação santa, ele vai proclamar. Ele vai proclamar. Ok? Então vamos pensar. Se o propósito é proclamar, ou seja, tornar conhecida essa mensagem, e se a mensagem são as virtudes de Deus, então a gente chega à conclusão de que o incrédulo não conhece absolutamente nada a respeito de Deus. Por isso que não existe essa coisa de fulano de tal é tão bom, só falta para ele ser. Não, se ele é incrédulo, ele não sabe nada de Deus. O que ele tem é a graça comum de Deus derramada na vida dele, ainda bem que tem, mas se ele não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, através da proclamação dos que fazem parte da nação santa, ele pode ser a pessoa mais exemplar, mais justa que existe na terra, vai perecer no inferno. Proclamar as virtudes. Então o mundo precisa conhecer a Deus. O mundo não sabe exatamente o significado de palavras como virtude, bondade, amor, paz. O mundo não sabe o que é isso, irmãos. Não sabe. O mundo aparentemente está em paz, mas é aquela coisa que é baseada na força do homem. Qualquer estremecida desaba tudo. O que o mundo precisa então é ver isso na prática, na proclamação dos crentes. Portanto, proclamar tem tudo a ver com falar, mas não só, porque também não adianta só falar, mas tem a ver com viver o padrão de Deus. E por fim, nós vimos a posição, vimos o propósito e agora a transformação da igreja, que é exatamente o que está no final do versículo 9, quando fala que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E nós que não éramos, versículo 10, e nós que não éramos povo, agora somos povo. Há dois elementos aqui de transformação que Pedro coloca no seu texto. Primeiro, nós fomos chamados das trevas para a luz. E segundo, nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Então a igreja era composta de pessoas que foram transformadas por Deus. Meus amados, não há como fazer parte da igreja se não for transformado por Deus. Tem gente que tenta. Tem gente que faz tudo como diz o protocolo, todo domingo está aqui, mas se ele não tem Cristo no coração, se ele não foi transformado, que é uma das virtudes, um dos caráteres, como é que coloca a palavra caráter no plural? Dessa agora não... Enfim, uma das características do caráter da igreja, que tem que sair aqui, é exatamente a transformação. Se ela não foi transformada pelo poder de Deus, ela não aguenta, um dia ela sai, mesmo que sejam 10 anos depois, 20 anos depois. Outro dia nós recebemos a notícia de um irmão, um diácono da igreja, ex-diácono, 30 anos servindo ao evangelho, e ele chegou a uma conclusão aos 60 anos de idade: eu não sou crente. Por quê? Porque ele entrou na igreja sem cumprir um dos requisitos: ser transformado pelo poder e pela graça de Deus. Então a igreja é composta por essas pessoas que foram transformadas, pessoas chamadas das trevas para a luz do Senhor, que é maravilhosa. Meus irmãos, quando nós saímos das trevas para a luz, nós conseguimos ver, os nossos olhos se abrem. Alguém consegue ver no escuro aqui? O Piper, John Piper, alguém já ouviu falar aqui? John Piper? Ele tem vários livros, né? Mas um dos livros dele, ele diz que uma vez ele conta um testemunho engraçado, que uma vez ele recebeu na casa dele uma senhora que era cega, e ela sabia se virar bem, a vida inteira ela tinha uma noção espacial muito grande e tal, e ele hospedou essa senhora na casa, uma irmã. Aí, à noite, ele ouviu um barulho no corredor. Ele já tinha falado para ela: ó, a casa de banho é no final do corredor, tá bem? Na porta que dá no fim do corredor. À noite ele ouviu um barulho e ele ficou preocupado. Ele acordou, ficou preocupado, e era ela a ir à casa de banho. Aí ele correu lá e daquela escuridão, ele foi, acendeu a luz para ajudá-la. Aí depois ele falou: não adianta acender a luz, ela não vai ver nada.
Percebe? Eu é que preciso da luz. Percebe o ponto, meus amados? A igreja é composta dessas pessoas que agora foram chamadas para a luz. Porque no escuro, o Pai, como nós, não conseguimos ver nada. E acredite, às vezes eu gosto de fazer esse exercício. Às vezes vai no centro da cidade, vai resolver alguma coisa e está lá no centro, às vezes tem que esperar alguma coisa e tal, senta na praça principal e fica olhando as pessoas. Vai no shopping center, vai no centro comercial e fica olhando as pessoas passarem. Às vezes eu faço isso e eu fico olhando no rosto de cada um, de forma discreta, para não... Está me olhando aqui. Polícia, ô seu polícia. Não, de forma discreta, você começa a perceber as pessoas indo e vindo. E eu fico pensando comigo, Senhor, quantas dessas aqui tem a tua luz? Será que aquela pessoa que está vindo ali, ela está andando no escuro ou está andando na luz? E é engraçado que aparentemente estão todos iguais, né? Todos ali. Pessoas foram chamadas das trevas para a luz. Agora elas veem, elas conhecem a si mesmas. Porque quando a luz de Deus chega, ela traz efeitos poderosíssimos. Ela mostra não só quem é Deus, mas mostra quem nós somos, mostra a nossa sujeira. Quando está tudo escuro, a gente não vê direito. Mas quando a luz chega, você... olha isto. Não é assim? Esta é a luz de Deus. Pessoas que tinham uma vida totalmente tortuosa, sem direção, sem esperança, sem rumo, sem alegria, agora foram colocadas no reino da luz. Agora elas veem a si mesmas, veem a Deus. A palavra do Senhor ajuda a iluminar este caminho. Não, meus irmãos, não há ordem na escuridão, não há ordem no caos. É caos, escuridão é caos, não há ordem no caos. Pessoas que não conhecem o Senhor têm a vida caótica. Aparentemente estão boas, mas é só aparência. Às vezes você é tentado, mais uma vez é o nosso inimigo a dizer isto. Não prega o evangelho para essa pessoa, ela está resolvida, olha isto. Aliás, não sei se você já passou por isso. Você está compartilhando o evangelho com a pessoa, ela diz, não, isso não é para mim, eu tenho a vida resolvida. Olha, vai pregar para aquele desvalido ali, aquele pobre ali, ó. Eu tenho a vida resolvida. Percebe? Aparentemente estão todos bem, alguns até são enganados nesse sentido, mas sem a luz de Cristo, caos. Então a igreja é composta de pessoas que não eram povo de Deus, mas Deus atraz para se tornarem parte do seu povo. Pessoas que alcançaram a misericórdia de Deus. Aliás, é o terceiro ponto da transformação, né? Sai das trevas para a luz, não era povo, agora é povo, e ainda por cima foi alcançado pela misericórdia do Senhor. A palavra vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aí você fala assim, como é que é isto? Mas as pessoas que vivem ao meu redor não são consumidas. Meu irmão, não é igual o filme da Marvel, que é aquele... Não. A pessoa vai se consumindo por dentro, ela vai se deteriorando, vai ficando amarga, vai ficando sem razão, sem alegria, sem fruto. Então quando a misericórdia do Senhor vem, ela acaba com esse caos interno, e ela coloca em nós um novo coração, e agora nós vemos o Senhor. Então Pedro faz aqui uma citação de um texto do profeta Oséias, para ilustrar a nossa situação. Paulo utilizou o mesmo texto, que é a ideia de que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio. Meus amados, nós somos igreja, como igreja do Senhor, nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. Essa realidade, ela deve encher o nosso coração de alegria e de gratidão no Senhor. Nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que pagou o preço, como nós lemos e fomos lembrados nessa manhã, para que hoje vivêssemos a paz que nós vivemos. Se você por acaso está nessa manhã aqui, a me ouvir, e ainda não experimentou essa paz de Cristo, clame ao Senhor, que tenha misericórdia da sua vida, para que Ele venha e lhe alcance com essa graça e com essa paz que eu desejei no começo dessa palavra. E que o Senhor nos ajude a não esquecermos dessa realidade. Meus amados, ser igreja não é coisa simples.
E eu estou pulando aqui um monte de pontos que eu queria falar com os irmãos, mas é para não ir a 1h da tarde, eu vou parar por aqui. Mas eu espero que nós tenhamos atingido pelo menos um objetivo aqui, que é entender a profundidade, a complexidade, a grandeza, ao mesmo tempo a maravilha, a bênção, a glória de fazer parte de uma igreja local. Por favor, meus amados, nunca desprezem isto. Vai chegar o dia, se não já chegou, e que vai chegar o domingo, você vai acordar e vai dizer: epa, hoje não me apetece ir para a igreja. Ninguém passou por isso aqui ainda, mas se isso acontecer, um dia na sua vida, isso é o inimigo, porque fazer parte da igreja, meus irmãos, não é pouca coisa, é glorioso, é maravilhoso. Que o Senhor nos ajude a não esquecermos dessa realidade em todos os momentos da nossa vida, até quando passamos por luta. Tem gente que começa a passar por uma luta e deixa de vir à igreja. Por quê? Porque eu não quero contaminar os irmãos com a minha dor. A hora que você precisa estar no meio dos irmãos, a hora da luta, você não vai? É para vir sim. É para vir em todos os momentos, mesmo que a gente esteja passando por luta, é para vir para a igreja. Que mesmo quando estivermos passados por esse momento de lutas e aflições, que o Senhor nos ajude a passar por ela no meio dos irmãos, no meio da igreja, coluna e baluarte da verdade, com alegria, mesmo no meio das tribulações, conforme Pedro fala aqui o tempo todo na sua carta. É possível, meus irmãos? Sim, é possível que nos agarremos dessa verdade e busquemos o Senhor, que dependamos dele e ele é capaz de nos ajudar. Vamos orar?